Que bom estarmos aqui nesse momento. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por todos quantos Deus tem trazido para que sejam edificados pela palavra. Como nós sempre dizemos, é um grande prazer podermos promover este programa Conversando em Família. E hoje nós temos um assunto muito importante e um convidado também muito importante. E eu quero apresentar nesse momento com muita alegria nosso convidado de hoje, que é o pastor Leandro Tarrataca, que, embora dispense apresentações e comentários, muito conhecido nosso, de toda a igreja, de todos aqueles que nos ouvem, faz parte aqui do nosso carinho receber o nosso querido pastor nessa noite com muita alegria. Amém, pastor Leandro? Só um minutinho, pastor. Acho que a sua voz não está chegando aqui. Tá baixinho? Pode falar. Falemos. E agora? Sim, agora alto e claro. Beleza. Eu estava dizendo o seguinte, pastor Fernando, uma alegria imensa participar contigo, com a Rebeca, com essas meninas bonitas aí. Eu perguntei se elas são as estagiárias. São. Ótimo. Cada programa tem os seus estagiários, né? Essa Isso. aqui é... E essas quando termina fica aí na rádio, como é que é? Essas aqui eu levo embora, viu, pastor? Eu trago só na hora do programa e levo embora. Muito bem. Mas é uma alegria, um prazer imenso. Agradeço o honroso convite que vocês me fizeram e, assim como você, com o coração aberto em oração para que o Senhor use esse nosso tempo. Amém, em nome de Jesus. Bom, como estava colocando aqui, pastor, que como milhares de pessoas, eu conheci primeiro a sua voz. Passei aproximadamente 4 anos seguidos, todos os dias, ouvindo o seu programa Verdade Bíblica, né? E com a sensação de que você era japonês, É. por causa do sobrenome Tarrataca, né? E olha, esses 4 anos ouvindo o pastor Leandro Tarrataca, pensando que era japonês, vê se pode. Até que um dia procurei na internet, não, mas ele não é japonês, e fui descobrir que o sobrenome é português, não é isso? Pastor, aliás, eu tenho um caso curioso sobre isso, porque agora com o advento da internet nem tanto, né? Mas eu estou no rádio já há bastante tempo e eu fui pregar num grande evento uma vez e uma senhora chegou num stand que eu estava, era um stand do Verdade Bíblica, com os livros e tal, e ela falou para a filha, olha aí, eu não disse que ele era japonês? Então, mesmo me vendo, ela estava convencida que eu era japonês, porque o nome parece Tarrataca. Eu sou de Mogi das Sim. Cruzes. Eu tenho realmente na minha família uma linha dos Kumabis. Então, ela deduziu que era isso mesmo e para mim está tudo certo, né? E pronto. Agora, meu avô, ele foi um imigrante português de ascendência árabe. Então, Sim. o Tarrataca é essa transliteração aí. Por isso que é meio complicado. Já explica tudo. De onde o vô trouxe, já explica tudo. Tá bom. Pastor Leandro, é um prazer muito grande receber você aqui conosco e espero, como o senhor disse aí, que Deus possa usar esse tempo e abençoar muitas pessoas no nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos falar hoje, queridos, sobre um assunto muito importante, que é sucesso na família, uma família bem-sucedida. Esse vai ser o assunto que nós vamos trilhar. Esse assunto é tirado de um livro, o pastor Leandro Tarrataca escreveu, Família Bem-Sucedida, e eu já li esse livro, amei esse livro, estou orando para que Deus implante esses princípios da palavra de Deus descritos ali em meu coração, em nossa família, e poder trazer isso aqui para você é uma grande bênção e poder abençoar você com aquilo que nós vamos conversar hoje. Se você desejar perguntar alguma coisa, use aí as redes sociais, vamos aproveitar bastante o pastor Leandro Tarrataca, use aí o Facebook, use aí o YouTube, as estagiárias estão aqui e qualquer pergunta, qualquer colocação que você faça, nós vamos procurar dar o máximo de atenção para poder abençoar a sua vida. O pastor Leandro Tarrataca escreveu o livro 5 Chaves para uma Família Bem-Sucedida. Está disponível na Amazon, né, pastor? Sim. Isso, então, foi por lá que eu adquiri,
li esse livro, amei, como alguns outros livros do pastor Leandro que eu tive o privilégio de ler também. E é sobre este livro, alguns pontos desse livro, que nós vamos conversar um pouquinho. Se o senhor quiser falar alguma coisinha antes de nós adentrarmos, que aí eu vou batendo uma bola com o senhor aqui sobre aqueles princípios descritos no livro lá. Sim. Bom, o que acontece é que, ao longo dos anos, fazendo aconselhamento, atendendo pessoas, e você sabe que o nosso trabalho pastoral, nós lidamos muito com o lado doloroso da vida, das crises das pessoas. É muito mais comum nós estarmos juntos das pessoas nos momentos de luta, de luto e de dor, do que nos momentos mais festivos. Essa é a realidade do ministério pastoral. E então, nessa jornada, eu estava lendo um livro, era um conto chamado A Lenda das Chaves Perdidas. E eu pensei, puxa, isso faz um paralelo muito próximo do que nós enfrentamos, porque naquela história a ideia é que essa família, eles são guardiões de algumas chaves importantes, eles acabam perdendo isso, e por conta dessa perda, forças terríveis poderiam fazer colapsar a humanidade. E eu pensei, puxa, quando nós perdemos os princípios da palavra de Deus, nós fazemos com que a nossa família entre em colapso, nós fazemos com que a sociedade tenha uma queda espiralada. E vendo as lutas com as quais, ombro a ombro com irmãos queridos, eu ajudei a lutar, eu pensei, tá aqui, nós temos pelo menos 5 chaves para ajudar as famílias a serem bem-sucedidas, para terem verdadeiro sucesso. Não aquele sucesso meramente secularizado, mas aquele que emerge da sabedoria divina. Então, mais ou menos assim, nasceu a ideia desse pequeno livro. Amém, pastor. Graças a Deus. E eu li esse livro, como eu disse a princípio, é um livro maravilhoso. É importante ressaltar isso que o pastor Leandro disse. É um sucesso conforme Deus entende esse sucesso. Deus é o criador da família e Ele entende o que é sucesso e diz na sua palavra o que é o verdadeiro sucesso. E são sobre esses pontos que nós queremos falar aqui hoje para abençoar aí a nossa casa. Cada princípio está baseado num texto bíblico, né? E nós vamos falar aqui hoje, o pastor Leandro Tarataca vai falar sobre o primeiro, que é o princípio da verdade, né? Como é importante o princípio da verdade dentro de uma família. E para isso eu quero pedir a ajuda da minha esposa, querida esposa Rebeca, para lermos Efésios capítulo 4 e o versículo 25. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Rebeca. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Pastor Leandro, é o seguinte, quando a gente fala em sucesso na família e princípios, algumas pessoas podem pensar, como você colocou aí, num sucesso aí meio à luz desse mundo, né? E pode ser que ele não tenha pensado nessa chave tão importante que é a verdade. Por que o senhor colocou, então, a verdade como algo tão importante no relacionamento, seja conjugal, seja familiar? Uhum. Então, uma analogia que eu usei no livreto é explicar o seguinte: se o seu cérebro, por exemplo, começar a enviar mensagens equivocadas para o seu corpo, se os neurônios ficarem confusos e enviarem mensagens não verdadeiras para o seu braço, ou, por exemplo, se o seu cérebro te trair mentirosamente de que algo que está em chama seja frio, você vai se autodestruir. E usando essa mesma analogia, porque o apóstolo Paulo discute esse conceito de que nós somos um corpo, né, uma das analogias de Paulo, quando nós mentimos uns para os outros, ou quando nós mentimos no relacionamento conjugal, familiar, nós estamos emitindo mensagens falsas. E essas mensagens falsas vão fazer com que haja uma destruição dos relacionamentos, porque vai perder um outro ponto mais tarde, que é a questão da integridade, dessa inteireza. No tempo que nós vivemos, a questão de verdade é tão importante, porque nós vivemos num tempo em que os estudiosos da sociologia chamam de um período pós-moderno, em que as coisas são muito relativizadas. As pessoas costumam dizer, essa é a minha verdade,
essa é a sua verdade. E outro dia eu estava conversando, eu acho que era com um dos meus filhos, falando sobre isso, e eu disse a ele assim, para saber se é verdade ou não, é mais ou menos assim. Eu pego teu celular e digo, não, a minha verdade é que esse celular não é teu, é meu. E a gente descobre logo qual que é a realidade dos fatos, né? A verdade tem uma coerência com a realidade. Se nós queremos fazer o bem no relacionamento familiar, se nós queremos de fato fazer com que o nosso relacionamento floresça, dê frutos, não há outra alternativa a não ser viver uma vida consistente com a realidade, que expresse a verdade em atitude, em palavras e em ações. Amém, pastor. Eu estava esses dias no carro e ouvindo o professor Adalto Lourenço, e ele estava falando uma coisa muito interessante sobre o que se chama verdade hoje e a verdade da palavra. Ele disse assim, pega qualquer livro de uns 30, 40 anos atrás, da ciência, sobre ideologia de gênero, se você estudar esse livro de 30, 40 anos atrás, você não passa em nenhuma prova hoje, né, porque mudou tudo. Mas se você pegar a palavra de Deus, desde que ela foi escrita até hoje, ela continua a mesma verdade. Eu achei isso profundo, achei profundo. Agora, é interessante que no seu livro, pastor, o senhor colocou lá sobre a verdade 3 pontos práticos, né? Onde nós, vivendo essa verdade, nós podemos proteger o nosso relacionamento. E esses pontos aí práticos seria a oração, o ambiente e a mediação. O que o senhor quis dizer com isso aí no livro que pode ser trazido para nós como família, como casal? Porque quando nós pensamos numa definição, seja ela teológica, seja ela filosófica, nós precisamos perguntar como é que eu aplico isso no meu dia a dia. Eu gosto de dizer o seguinte, o sermão de domingo não pode apagar no final do culto quando o pastor impetra a bênção apostólica. Ele tem que funcionar na segunda-feira, quando ele está diante do gerente do banco, o crente que ouviu a mensagem do domingo, aquela chama do domingo tem que continuar acesa ao longo de todos os dias. E quando nós falamos de aplicar essa chave da verdade na vida, nós precisamos pensar, puxa, como eu posso fazer isso? Primeiro, que existem situações na vida que são difíceis, e as pessoas já se mascararam tanto e têm muita dificuldade para dizer a verdade. Um exemplo, quando a traição, a infidelidade conjugal, conta ou não conta? A pessoa diz, não conta. Bem, é preciso primeiro orar. Pedir a Deus que dê força espiritual, capacidade espiritual, para que nós tenhamos a coragem de expressar aquilo que é verdadeiro. O ambiente. Você, quando vai comunicar algo importante, precisa estar no ambiente correto para comunicar aquela mensagem importante. Eu costumo contar uma história da minha experiência de quando fui pedir a minha esposa em casamento. Eu tinha prestado alguns serviços na época para algumas pessoas em São Paulo e conheci uma churrascaria. Eu sou suzanense, né? E nunca tinha visto aquilo. Era uma novidade para mim, aquelas churrascarias, rodízio. E olha só, eu levei a Julie para essa churrascaria em São Paulo. Eu tinha no meu bolso a aliança para pedir ela em casamento, os anéis estavam ali. E sentamos, estava tudo muito legal, e ela me perguntou, então, Leandro, você me trouxe aqui, o que você quer me dizer? E antes que eu pudesse terminar minha primeira palavra, o rapaz colocou um espeto entre eu e ela e perguntou, vai picanha? E assim foi a nossa noite, vai picanha, vai linguiça, vai frango. O ambiente não estava correto para a informação tão importante que eu tinha a dizer a ela. Então, quando um casal tem algo muito importante para ser conversado, que o marido ou a esposa precisa dizer algumas verdades, e não precisam ser verdades tão complexas como essa, mas o ambiente que isso vai ser dito é importante. A minha sugestão é que procure talvez um local público, tranquilo, não numa churrascaria com os espetos dançando na frente, em que possa compartilhar aqueles fatos que são importantes para que o relacionamento seja saudável. Sim. O terceiro, que é a mediação, é exatamente isso. Qual é a gravidade do que nós precisamos tratar?
talvez se faça necessária a presença de um mediador, como quando Jesus propõe no processo disciplinar da igreja, em Mateus capítulo 18, que você vai e fala com teu irmão, mas depois você leva mais alguém. Ali está presente o conceito da mediação. Algumas vezes é necessário ter um mediador. Pode ser um crente mais maduro, pode ser um irmão em que você confia, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa até de outra denominação, mas alguém que possa ajudar a mediar no processo de comunicação da verdade, a fim de que a verdade seja dita em cordialidade e amor. Do contrário, nós vamos transformar no que alguns chamam de sincericídio, né? É aquela pessoa Sim. que fala tudo que dá na cuca, mas ela acaba se matando e ferindo o outro. É preciso fazer isso com sabedoria, com cordialidade e com amor. Amém, pastor. Achei muito profundo esse princípio da verdade e considerando que o nosso Senhor Jesus é a verdade, nós temos alguém muito poderoso para nos ajudar a viver na verdade. Temos alguma pergunta, alguma colocação aí? Pois não, pode dizer. Estagiária número 1. Começando a ler o livro hoje, já adquirindo pela Amazon. Amém, bênção, isso aí. Muito obrigado. Bom, vamos passar para um segundo ponto então, pastor, um segundo princípio? Sim. O senhor colocou no livro sobre o temperamento, né? E embasou aí em Efésios capítulo 4, versículo 31. E eu gostaria que a Rebeca lesse também. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Pastor Leandro, a gente pode se irar? Se nós podemos, o que nós devemos fazer com a nossa ira? Essa é uma ótima questão que cria muita confusão, especialmente naquela abordagem de aconselhamento e pastoral. O apóstolo Paulo, ele é um dos mais organizados autores humanos do Novo Testamento. Ele articula muito bem o aspecto teológico primeiro e depois ele passa a apresentar a aplicação. E um dos assuntos que ele trata nesse capítulo prático é sobre a ira. Versículo 26, ele diz: irai-vos e não pequeis. Irai-vos, embora haja uma certa disputa entre alguns estudiosos, mas a maioria concorda que irai-vos é um imperativo. Ou seja, ire, você pode se irar. Mais do que isso, você deve se irar. A ira é, por assim dizer, a nossa capacidade de indignação. Se algo está errado, nós devemos nos indignar contra aquilo. E um cristão que perca a capacidade de se indignar com algo que não seja justo, ele está sendo um cristão com C minúsculo. Quando lemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós aprendemos sobre a ira de Deus. Deus se ira. E a ira de Deus é uma ira justa. Portanto, o cristão não só pode se irar, o cristão deve se irar. Mas a ira do cristão deve ser o reflexo da imagem de Deus. E como reflexo da imagem de Deus, o cristão deve se irar, então, com aquilo que é injusto, situações de injustiça, e não apenas rompantes de raiva, porque alguém acabou afetando ou fazendo com que ele tivesse um dia fora da rotina ou dos seus próprios desejos. Então, há uma diferença considerável nessas duas questões. É por isso que quando nós vemos o apóstolo Paulo dando esse outro conselho no versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e assim por diante no texto, ele está falando dessa deformação iracunda, irascível que a pessoa tem, que jamais deveria caracterizar um cristão. Casamentos podem acabar por isso, filhos são profundamente feridos por pais que são iracundos, que não carregam em si a paz de Cristo. Pastor Leandro, nós compreendemos que muitas vezes o casamento se torna uma arena, então, de ira, essa ira que não se parece com a ira de Deus. Uhum. Eu gostaria que o senhor colocasse, então, para nós, considerando que nós temos aí casais, famílias que estão ouvindo e ouvirão e possam estar vivendo dificuldades com isso, né? Uhum. Como que nós podemos, então, conhecendo a verdade da palavra de Deus,
canalizar no nosso relacionamento, na nossa família, a ira de uma forma mais adequada? Uma maneira de fazer isso é considerarmos primeiro o nosso próprio pecado. Primeira coisa com a qual eu devo me indignar, pastor Fernando, é o meu pecado. É olhar e falar, puxa, eu não quero aceitar isso na minha vida. Eu acho que foi John Piper que num dos seus sermões ele disse assim, declare guerra. Declare guerra contra aquilo que não deveria estar acontecendo na sua vida. Então é legítimo que você sinta ira, não de si próprio, mas daquele pecado com o qual você vem lutando ou você vem cedendo na sua vida. Esse é um primeiro ponto, coloca toda essa energia nisso. Senhor, eu quero ter repulsa desse pecado na minha vida, eu quero ter repulsa desse desvio de comportamento, eu quero ter repulsa de pornografia na minha vida, eu quero ter repulsa de infidelidade conjugal, eu quero ter repulsa de injustiça, de canalice na minha vida. Então, tem que ter uma ira, tem que produzir essa raiva do pecado na nossa vida. Segundo, nós podemos considerar o pecado à nossa volta. Também é importante a gente sentir um incômodo com o pecado que está à nossa volta, corroendo as pessoas. O pecado sempre gera morte. Então, quando eu vejo, por exemplo, um jovem tendo um comportamento, ou uma pessoa mais madura, que eu sei que é totalmente contrário à palavra de Deus, aquilo deve produzir uma ira, mas não em função das pessoas, mas daquele pecado que está sendo cometido. Compaixão para com a pessoa, mas detestar o mal que está sendo praticado ali. É uma maneira de também nós canalizarmos a ira de maneira certa. E eu acho que nós podemos também aprender um pouco com o que a ira revela de mim mesmo. Porque aquilo que me deixa irado fala muito sobre o meu caráter. Se eu sou perfeccionista, se eu sou legalista, ou se eu sou liberal demais. Porque todas as vezes que mexerem as peças do tabuleiro numa direção diferente daquela que eu desejo, aquilo vai produzir ira, vai produzir raiva em mim. Então, quando acende essa luzinha, que eu começo a interpretar assim, puxa, tem algo injusto está acontecendo. Então eu devo pensar, por que eu estou considerando isso algo injusto? O que tem aí? O que diz a meu respeito? E o que está dizendo é bom ou é ruim? E finalmente nós podemos lembrar que Deus, ele questionou Caim, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, o Senhor perguntou, por que você está irado? Essa é uma pergunta importante. Então, quando eu me sinto irado, eu devo perguntar, mas por que eu estou tão irado com isso? Algumas vezes, eu quero justificar como se tivesse uma razão nobre, mas muitas vezes não tem. Eu estou irado por um egoísmo meu. Eu estou irado porque alguém feriu o meu ego. Por exemplo, eu sou um professor. Eu me lembro, sabe, pastor, estava dando aula uma vez, faz muitos anos isso, e a irmã Rebeca, o aluno tinha embaixo da carteira dele uma apostila que ele trouxe de um outro curso. E durante a minha aula toda, ele ficava lendo lá e criando objeções ao que eu estava ensinando, e me provocando, e me perguntando. Puxa, mas eu fiquei muito irado. Quase que a ascendência portuguesa, árabe, fez com que eu tirasse uma adaga na sala de aula. Mas hoje, e dos anos, eu entendo que uma das coisas que me deixou tão irado não foi tanto o comportamento injusto daquele aluno, mas porque talvez estivesse ferindo um pouco o meu ego diante de uma classe de alunos vendo que eu estava sendo bombardeado por perguntas, né? E, bem, enfim, a ira pode também ser uma ótima oportunidade para que nos acheguemos a Deus em oração. O Antigo Testamento fala, por exemplo, dos salmos imprecatórios, aquele salmo em que você invoca a justiça de Deus sobre os adversários. Então, se nós estamos nos deparando com ira na nossa vida, nós podemos aproveitar isso como um convite para a gente entrar na vida de oração. Amém, pastor. Graças a Deus, muito bom. Eu lembro que você esteve aqui na nossa igreja uma certa vez, pregando no Encontro de Casais. Acho que foi 2013. Puxa, já faz tudo isso? Já faz tudo isso.
E eu estou tentando lembrar completo o tema. Você lembra? Da ira a... Ah, Você sim, lembra o da tema? ira à intimidade, isso mesmo. Isso, da ira à intimidade. É, Exatamente. Foi isso que nós ouvimos aqui. é porque, Maravilhoso. porque a ira dentro do casamento vai fazendo com que os cônjuges entrem num processo de repelir o outro. Uhum. Chega uma hora que a pessoa não quer voltar para casa, né? Eu vi situações em que maridos ficavam rodando com o carro no quarteirão para chegar tarde em casa, Uhum. né? Outros que vão para o botequim, ou a esposa torcendo para o carro ver se quebra lá no caminho para o homem não chegar em casa, porque a hora que chegar vira um inferno por causa Meu dessa. E Deus. aí vai criando ira. Então, os relacionamentos começam com o desejo de se encontrar intimidade, em todo sentido espiritual, emocional e física, a essência do casamento. Mas, por causa dos conflitos contínuos, da ira não ser canalizada de maneira saudável, isso começa a produzir uma repulsa, e eles vão se repelindo, repelindo, e por isso, naquela ocasião, nós tratamos do assunto que é fazer o inverso, sair da Amém. ira e retomar a vida de intimidade no casamento. Muito bem Amém. lembrado. Maravilhoso. Bom, nós temos agora são duas colocações. Quem é e o que que... Duas são da tia Nelise e uma é da tia Carol. Pode falar. Que bom que eu posso me irar. Muitas situações indignantes. Uhum. E a outra então muitas vezes alimentamos a ira por orgulho, né? Exatamente. E a outra? Bem, Eu não consigo pegar o nome do livro. Não consegue pegar? É 5 chaves para uma família bem-sucedida. É isso, pastor? 5 chaves exatamente. para 5 chaves para uma família bem-sucedida. Tem na Amazon. Muito bem, muito bom. Os comentários aí. Deus abençoe. E a Nelise e a Carol, as duas fizeram comentários muito oportunos. Então, sim, eu não só posso mirar, eu devo mirar. No entanto, não posso esquecer que eu tenho que canalizar essa ira de maneira piedosa. Assim como nós podemos pensar, a sexualidade é uma bênção exercida nas fronteiras do casamento. E a ira é uma bênção quando canalizada de maneira virtuosa, baseado nesses princípios que falamos há pouco. Amém. E, inclusive, pastor, a gente vê isso na pessoa de Jesus, né? Quando ele se irou lá no templo, o motivo e como ele canalizou essa ira, né? Uhum. Ele trouxe a casa de Deus, né? A questão não era uma pessoal, a questão era a casa do seu pai, né? Então, às vezes os motivos que nós nos iramos são motivos egoístas, orgulhosos, né? E pouco tem a ver com Deus ou quase nada, né? Exatamente. Uma das citações que eu faço no livreto é de um profícuo escritor que diz o seguinte: nós deveríamos nos irar sempre com aquilo que é pecaminoso. E às vezes não é o caso. Às vezes a gente se ira porque uma criança está brincando na sala e a gente está num dia ruim. E às vezes nós nos iramos com o filho, não porque ele tenha um desvio moral, mas porque ele tem uma diferença de personalidade. E é esse cuidado que nós devemos ter. Mas aproveitar que mesmo naquele momento, em que seria negativo, está dizendo algo a meu respeito que pode me dar a oportunidade de correr para os pés de Cristo e pedir: Senhor, estou vendo aqui, eu sou um egoísta, estou criando caso com meu filho por uma coisa tão pequena, transforma aqui, Senhor, meu coração. Amém. Graças a Deus. Bem, querido pastor, vamos para um terceiro então? Bora. Bora lá? Olha, se não quiser falar sobre algum também, porque não vão comprar o livro, já está tudo aqui. Vai ser um prazer, o livro vai ser uma lembrança para guardar em casa. Amém. E eu ressalto aqui, eu li esse livro aí, e é um livro maravilhoso. Depois conversei com o pastor Leandro sobre o conteúdo dele, maravilhoso. Bem, nós vamos falar sobre uma terceira chave aqui, um terceiro princípio, que é a integridade no relacionamento, né? E aí a Rebeca vai ler para nós agora Efésios capítulo 4 e o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Pastor Leandro, parece que a integridade ela pode ser vista em coisas muito simples no relacionamento, né? Uhum.
O que é integridade no relacionamento? O conceito de integridade é assim, quando você olha para uma ponte, aquela ponte tem que estar inteira. Se você está Certo. dirigindo lá com o teu carro e você olha, está cheio de rachadura, você já fica meio desconfiado. Fala, esse negócio aqui vai É. cair, né? Então, aqui mesmo na nossa cidade tem um caminho que às vezes eu faço meio alternativo aí para ganhar tempo, mas toda vez que eu passo naquela pontezinha ali, agora eu vi uma boa notícia que parece que vão dar um trato, deixar tudo novo. Mas aquela pontezinha não tem integridade. Toda vez ali eu passo assim, coração meio disparado, né? E é muito difícil você viver num relacionamento que, então, como nós vimos, que não tenha verdade, que não tenha integridade. No caso aqui, o princípio da integridade eu extraí da exortação de Paulo, dizendo àqueles crentes de Éfeso que não furtassem mais. É bastante interessante pensar que Paulo está se referindo a uma comunidade de fé e dizer que eles ainda, e essa é a estrutura gramatical do texto, que eles ainda continuam furtando. Ele falou, quem furtava, não furte mais, pare com isso. Estava faltando integridade. E é o que nós acabamos fazendo no nosso relacionamento, nós furtamos aquilo que é de direito do outro. Assim como no dia a dia, né, por exemplo, banco. Os bancos, ultimamente, nem isso eles oferecem, mas antes, vocês vão lembrar, eles ofereciam a caneta, e a caneta tinha uma corrente que prendia. E eu pergunto, por quê? Porque as pessoas passavam a mão na caneta e levavam embora. Uma rede de restaurante americana disse que tem prejuízo de quase 900 mil dólares com itens do restaurante que são furtados pelas pessoas. No relacionamento familiar, a gente tem gente que furta também bens, literalmente bens do outro. Abre a carteira sem avisar, tira lá de dentro. Mas há outras coisas que as pessoas acabam furtando que é direito no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. Por exemplo, tempo. Filhos têm direito a passar tempo com seus pais. Cônjuge, marido, esposa, tem direito a passar tempo um com o outro. E às vezes tem um ali que é ladrão de tempo, ele quer todo o tempo para ele. Quando eu era um jovem solteiro, que agora sou um jovem casado, né? Eu assim, sempre fui muito dedicado à minha atividade ministerial. E olha, eu gostava de sexta-feira na vigília de oração, sábado de manhã no evangelismo na praça, à tarde visitação dos jovens, sábado à noite culto. Mas eu casei. E a Bíblia diz que quando a gente casa, nós devemos buscar também o interesse do cônjuge. Então, teve um dia que eu tive que reorganizar a minha vida, porque eu estava roubando, estava furtando um tempo que era de direito, primeiro da minha esposa e depois dos meus filhos. Outra coisa que a gente acaba furtando e que cria essa falta de integridade no relacionamento é a atenção. As pessoas precisam receber, de fato, a nossa atenção. Hoje, com o advento dos smartphones, nós podemos estar de corpo presente no mesmo ambiente, mas estar completamente abstraídos daquela realidade por meio das ferramentas de tecnologia. Eu até acho que, em que pese tantos benefícios que a tecnologia trouxe com os smartphones, mas o antigo modelo de todo mundo sentar com uma televisão lá e assistir junto e conversar sobre o mesmo programa era melhor, criava mais atenção mútua do que vários tablets, smartphones separados ali, porque cada um está vendo uma coisa completamente desconectado. Atenção, que é direito do outro, às vezes a gente está furtando. E às vezes é espaço, sabe? O cônjuge não respeita o espaço do outro, os pais não respeitam o espaço dos filhos, e assim sucessivamente. Quando fazemos isso, está faltando integridade. Quando nós não damos ao outro, por exemplo, o direito de opinar sobre uma decisão importante familiar, nós estamos criando fissuras nessa ponte de relacionamento. E a coisa começa a balançar. E a gente diz, puxa, quanto que isso vai aguentar sem integridade? E às vezes não aguenta muito tempo. Profundo, né, pastor? Profundo essa ideia, e isso me chamou bastante atenção também no livro.
e oramos para que Deus possa alcançar nosso coração, nossa consciência e sermos íntegros no nosso relacionamento. Amém. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Ah, tá. Então depois a gente vê ele aí. Bom, vamos para um quarto então? Sim. E você, reiterando aqui aos irmãos que estão nos assistindo, se você quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, use aí os meios aí das redes sociais. Vamos aproveitar aqui o pastor Leandro, que além de estar trazendo conteúdo aqui do livro, pode trazer também alguma coisa que possa responder perguntas, colocações e necessidades. Bem, nós vamos para o quarto então. A comunicação é algo muito importante também e é um princípio que precisa ser estabelecido no casamento. E aí Rebeca vai ler para nós Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Bom, pastor Leandro, eu creio que nessa caminhada, né, de pastoral, aconselhamento, você já lidou bastante com casais que vivem deficiências nessa área aí de comunicação, né? Uhum. Como que você vê essa chave aí, chamada comunicação, nos relacionamentos? Então, quando nós partimos dessa premissa bíblica e teológica, nós sabemos que a comunicação é essencial. Deus, ele inicia a criação com "e disse Deus", né? O autor Moisés, lá no livro de Gênesis, já deixa claro que Deus é um Deus que se comunica. E disse Deus, haja isso, haja aquilo, e as coisas vão acontecendo porque Deus se comunica com eficiência. No Evangelho, particularmente no Evangelho de João, nós lemos, no princípio era a palavra, ou era o verbo, a palavra de ação. E a palavra se fez carne. Então Jesus é a palavra, Jesus é a comunicação viva. E no último livro da Bíblia, no Apocalipse, nós lemos sobre o Espírito Santo. E lá diz assim, e o Espírito diz. Então Pai, Filho e Espírito Santo, eles continuamente promovendo comunicação. Não comunicar-se, não aprender a exercer essa comunicação é, mais uma vez, ir contrário àquilo que Deus deseja dos seus filhos. E, obviamente, quando lemos aqui o apóstolo Paulo, Paulo é muito firme ao ponto de usar assim que nós não deveríamos, no nosso vocabulário, mantermos palavras que fossem torpes. Essa palavra, quando nós fazemos, se chama estudo de palavra, ela aparece no Novo Testamento pelo menos em mais 2 ocasiões que ajudam a ilustrar o que Paulo tinha em mente. Uma em Mateus capítulo 7 e a outra em Mateus capítulo 13. Na primeira, Jesus faz a distinção entre um bom fruto e um mau fruto. O mau fruto é o fruto torpe. É aquele que está em decomposição. É como você pegar uma fruta que você olha e fala, puxa, essa fruta está bonita, e quando você abre, ela está completamente podre por dentro, cheia de vermes. Uma experiência terrível que eu tive na minha infância, meus pais viajaram e eu fiquei sozinho em casa. Eu não me lembro quantos anos tinha, talvez 7, 8 anos de idade. E me lembro que, sozinho em casa, abri o forno e tinha uma coxinha de frango assada. Não sei quanto tempo estava ali. O que eu me lembro é que eu peguei aquela coxinha, botei na boca para dar uma mordida e senti que tinha alguma coisa se mexendo dentro da minha boca. Meu Deus do céu. Eram vermes naquela coxinha. Deus. Vou te dizer isso, eu espero que tenha dado asco, nojo. Eu fiquei sem comer frango, eu não sei por quanto tempo na minha vida, porque toda vez eu lembrava daquilo que estava apodrecido. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que existem palavras que estão podres. Elas apodrecem, elas causam asco,
e que jamais deveriam ser usadas na relação com as pessoas que nós amamos. Então Jesus usa essa questão, essa comparação dos frutos, depois ele usa dos peixes. Então, assim, peixe já não é muito cheiroso, mas peixe podre é pior ainda. E então a ideia é, você tem que escolher as palavras que você vai dizer, para não infringir esse princípio de comunicar da maneira que Deus deseja. Como é que Deus comunica? Então, em Gênesis, quando Deus fala, ele cria, ele não está destruindo. Como Jesus é o verbo encarnado, puxa, por onde Jesus passa, ele comunica esperança. Como o Espírito comunica? Ele comunica dizendo que o noivo venha para que haja restauração de todas as coisas, a perfeita manifestação do reino de Deus. A ideia é que aquilo que nós falamos deveria produzir edificação, fazer com que o prédio seja construído e não seja detonado. Amém, pastor. Uma coisa que me veio ao coração aqui enquanto você falava sobre isso, quando a gente volta lá na criação, Deus criou o homem, né? E tinha alguns aspectos de Deus que o homem podia representar, né, como sua imagem e semelhança. Mas tinha alguns aspectos que ele não podia por estar só, né, horizontalmente só. Até que ele cria a mulher e, uma vez com a sua esposa e com a sua família, agora os aspectos de comunicação de Deus, de relacionamento de Deus, podem ser reproduzidos por esse homem, né? E eu achei isso maravilhoso, porque nós temos essa arena do casamento, essa arena da família, onde é um desafio, mas é um lugar onde nós podemos representar o nosso Deus de uma forma mais íntegra, né? Sim, exatamente. Sabendo, inclusive, que nós temos papéis diferentes, não é? Quando eu escrevi o livro Família, um Divino Projeto, um dos pontos que eu procurei articular ali era essa diferença nos papéis. Eu Olha, creio que... isso aí vai dar um segundo programa, hein, pastor? Não sabia desse livro não, hein? Sim. Então, assim, por isso eu creio assim, que é um complementarismo, né? O homem recebe algumas atribuições de Deus, ali mesmo em Gênesis, e a mulher é chamada de adjutora, na tradução acho que corrigida, mais antiga, adjutora, auxiliadora. E a palavra utilizada ali, que é ezer no hebraico, significa que ela é a socorredora, assim como Deus é o socorro de Israel. Então, nessa distinção de papéis, nós encontramos mutualidade comunal. Nós deveríamos ajudar uns aos outros. E uma das maneiras como fazemos isso é por meio da comunicação. Seja comunicação verbal ou comunicação não verbal. Mas muito bem lembrado. Amém. Eu separei uma colocação do seu livro aqui, e agora eu quero falar com todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para toda a nossa audiência. É o seguinte: se o seu cônjuge, ou seus filhos, ou seus amigos se tornassem hoje naquilo que você diz a eles, no que é que eles se tornariam? Então, uma pergunta muito importante nesse momento que a gente fala sobre comunicação, né? Quando a gente era criança, não sei se você chegou a ter essa brincadeira também, a gente estava brincando, fazendo um gesto, alguma coisa, aí tinha um que falava assim, olha, se os anjos disser amém, você fica assim, hein? Não sei se... E a gente não fazia aquele gesto, vai que os anjos digam amém, e a gente fica desse jeito. Então a pergunta é, se os anjos dissessem amém para o que você fala e as pessoas se tornassem exatamente naquilo que você está falando, no que é que será que elas se tornariam? Né? No que o cônjuge se tornaria? No que é que os filhos se tornariam? Então esse ponto é muito importante sobre a comunicação e nós seguirmos essa referência do nosso Deus, um Deus que se comunica, o Pai, Filho e Espírito Santo, e trazermos para o nosso coração. Tem mais pergunta, mais colocação? Tá. A minha sogra, pastor Leandro, colocou aqui que ela ouve você há muito tempo, desde a Rádio Transmundial, desde que a Rebeca era uma adolescente. Nossa, como é que é o nome da sogra? É a Neri. A Neri.
Muito obrigado, viu, pelo carinho. Eu tenho que te dizer que eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem assim: eu te ouço desde que eu era criança, mas já é um marmanjo com 4 filhos, né? Aí a gente vai sentindo como o tempo passa rápido. Mas também começou novo, né, pastor? Eu vou tomar isso como um elogio. Sim. Bom, nós vamos então para um quinto, que é um ponto muito importante, um princípio muito importante para nós irmos aí concluindo o nosso diálogo, embora esteja muito bom e a gente pudesse passar a noite toda conversando, mas é sobre o perdão, né, que é um ponto muito importante, fundamental no casamento, na família, no relacionamento. E eu gostaria que a Rebeca lesse agora Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pastor Leandro, quando a gente fala sobre perdão, a gente sabe que é um assunto muito confrontador, né? Eu costumo sempre lembrar que os discípulos viram Jesus fazer muitos milagres, e eu não me lembro de ter lido eles pedindo fé, né, para poder crer naquilo que Jesus estava fazendo. Curar enfermos, ressuscitar mortos, andar sobre o mar. Mas eu me lembro que quando Jesus falou sobre perdoar, eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, perdão é um desafio. Como que é essa relação de Deus ter nos perdoado em Cristo e agora nós devermos perdoar as pessoas, né? E especialmente começando pelo nosso casamento, pela nossa família? Como que funciona isso, pastor, dentro da família, dentro do casamento, esse relacionamento com o perdão? Sem dúvida alguma, é uma das virtudes mais difíceis que nós temos para aplicar e que tem muitas questões particulares, digamos que existem situações muito específicas, como é que se aplica esse princípio. Mas do texto nós podemos notar que o apóstolo Paulo é bastante rigoroso também na maneira como ele descreve isso, dizendo: assim como Deus vos perdoou em Cristo. Ele coloca o verbo no passado. E nós chamamos isso de perdão preveniente. Quer dizer, no que diz respeito a Deus, ele já providenciou todos os recursos para o nosso perdão, quando Jesus cumpriu na cruz do Calvário a sua missão de morrer pelos nossos pecados. Então está disponível o perdão de Deus. Deus perdoou, é preveniente. Quando eu exerço fé em Cristo, como meu substituto naquela cruz, eu recebo o benefício daquele perdão. Então é como nós imaginarmos um círculo. De um lado eu tenho metade do círculo, que é o perdão que Deus está oferecendo. E quando eu me arrependo em fé, esse círculo se fecha e aí nós temos de volta comunhão. Um dos problemas que eu vejo na jornada é que as pessoas pressupõem que quando elas vão perdoar alguém, imediatamente já tem que acontecer comunhão, o que não necessariamente é verdade. Quando nós temos a disposição de perdoar como Deus nos perdoa em Cristo, nós estamos oferecendo, por assim dizer, um perdão preveniente. Assim, olha, eu tenho a disposição de perdoar você, eu tenho a disposição de fazer com que essa situação já não fique mais entre nós. Ela está resolvida. Eu recebo perdão de Deus e eu te ofereço perdão. No entanto, se a outra parte, ela não retornar, a outra parte do círculo, que seria o arrependimento do outro, não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é oferecer perdão. A responsabilidade do ofensor é o arrependimento. Mas se eu ficar do lado de cá dizendo eu só perdoo se você se arrepender, eu estou invertendo os papéis. Cada um tem uma responsabilidade nas relações. O ofensor é arrepender-se. O ofendido é oferecer perdão. E por que nós encontramos na Bíblia orientações como essa? Porque nós somos pecadores e continuamente nós podemos ofender o outro e ofendemos o outro.
quando olhamos para a cruz e vemos o amor generoso de Deus que nos oferece perdão, e aí temos várias histórias que o próprio Jesus usou para demonstrar isso, nós entendemos, puxa, se Deus foi tão generoso comigo, eu posso também oferecer perdão generosamente ao outro. Agora, se o outro vai se arrepender, se o outro vai mudar ou não, já é um assunto que deve ser considerado entre ele e Deus. O meu, se fui ofendido, é oferecer esse perdão, ainda que preveniente. Dizer, olha, da minha parte, o perdão para você já está garantido. Amém. Eu estava conversando no programa passado sobre o papel da aliança no nosso casamento, né? E como é importante nós olharmos para o nosso casamento através da aliança, né? Sabendo que não é o por causa do outro, mas por causa da aliança que nós temos com Deus, que nós fizemos no momento do casamento. E por causa dessa aliança nós amamos, né? Por causa dessa aliança nós perdoamos. Por causa dessa aliança nós prosseguimos. Porque parece que em muitos casamentos existe um colocar a culpa no outro, a exemplo lá de Adão e Eva, né? Sempre colocando a culpa no outro e disposto a fazer apenas se o outro fizer alguma coisa. E perde-se essa perspectiva desse círculo que você colocou aqui de responsabilidades, né? Nós oferecermos perdão e o círculo ser completo com o arrependimento. Agora, uma coisa... Exatamente. Alguém disse algo que eu acho muito bonito, até já usei isso algumas vezes, mas não é de minha autoria, não. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu mesmo. Porque eu ficar preso na falta de perdão faz um mal. É como eu carregar uma toxina dentro de mim, que não muda absolutamente nada na vida do ofensor, mas que faz um mal danado em quem carrega. Verdade. Eu já vi uma expressão também parecida, pastor. É como tomar veneno e esperar que o outro morra, né? É exatamente isso. Bom, você colocou uma coisa muito importante, pastor, que eu acho relevante a gente colocar aqui também. Essa ligação de não perdoar com ser entregue aos verdugos na palavra de Jesus, em Mateus capítulo 18. Né? Porque muitas pessoas resistem ao perdão, né? E existe essa palavra de Jesus. Como que isso aí funciona no relacionamento? Eu penso que ali não está prevista uma mensagem escatológica, né, de quando, se a pessoa não perdoou, quando ela morrer, ela vai ser torturada dessa maneira, espetada no inferno, qualquer coisa assim. Ali é uma figura de linguagem para dizer que quem não perdoa vai sofrer consequências na vida. E como sofre, angústias, fica deprimido, fica torcendo pela desgraça do outro que não vem, então ele mesmo é que vai sofrendo desgraças interiores. É desse tipo de sofrimento que nós falamos, que a pessoa que não perdoa passa a sofrer. Inclusive, muitos desdobram, acabam tendo enfermidades físicas, vão somatizando tanto sentimento ruim, que acaba tendo uma doença que se chama psicossomática. Uma doença psicossomática não é uma doença irreal. A causa dela é de cunho emocional. As emoções produziram aquele tipo de adoecimento físico. Então, a melhor coisa é perdoar, não é só para o bem do outro. Perdoar é para o meu próprio bem. É importante entender isso. Não é que eu estou tirando o outro do anzol apenas. Eu estou me retirando daquele anzol, porque senão, além da ofensa que eu já recebi, eu vou carregar toda essa bagagem negativa em mim, eu vou tomar o veneno esperando que o outro morra, eu vou ficar aprisionado nessa gaiola aqui e vou sofrer com as circunstâncias da vida como quem sofria na mão dos torturadores, né, dos verdugos que eram jogados nos calabouços. E quão sério é isso, né? Irmãos que nos ouvem, pessoas que estão nos ouvindo, veja como Deus cuida, né, do seu projeto, que é a família, que é o casamento, e dentro desses cuidados de Deus está o perdoar, né? O perdoar, porque, como o pastor Leandro está colocando aí,
nós somos abençoados com o perdão. Independente da resposta do outro, nós somos abençoados com o perdão. E é importante nós levarmos isso em oração, né, para que Deus nos dê graça para viver esse propósito de Deus em nossas vidas. Pastor Leandro, infelizmente nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, né? Como está sendo bom conversar contigo aí, sermos ministrados por esta palavra tão abençoadora. Mas para nós irmos concluindo, nós falamos aqui de princípios tão maravilhosos da palavra de Deus e que pode gerar muitas vezes nas pessoas um sentimento de incapacidade, né? Como viver isso? Como ser íntegro a esse ponto? Estabelecer comunicação à luz da comunicação de Deus, estabelecer a verdade, o perdão. Como que a gente pode lidar, pastor, com isso? Nós podemos recorrer? O que é que nós podemos fazer caso esse sentimento de incapacidade de viver isso que Deus tem desejado a nosso respeito aconteça em nossos corações? Eu ouvi certa vez alguém dizer que ser cristão de fato, quer dizer, incorporar esses princípios todos, não é difícil. É impossível. Então, quando nós lemos tudo isso, nós nos deparamos sim com a nossa impossibilidade, com a nossa limitação, e é bom que isso traga grande frustração na nossa vida, para que possamos dar um passo a mais. Está aqui em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o tempo é presente contínuo, sempre dependendo do Espírito de Deus. Se me é impossível ser uma pessoa que vive a verdade em atitude, em palavras e ações, eu quero depender do Espírito Santo para que faça isso na minha vida. Se me é impossível viver uma vida de equilíbrio de temperamento, eu quero confiar no Espírito Santo que pode produzir na minha vida o fruto, o seu próprio fruto, que traz longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, todas essas virtudes sobre as quais nós falamos, e você lembrou muito bem em um dos seus apontamentos, nós encontramos todas elas, sem exceção, na pessoa de Jesus. Quando o Espírito de Cristo vive através de nós, vive em nós, é o próprio Cristo vivendo. E é isso que faz toda a diferença. Do meu ponto de vista, realmente pode ser impossível fazer tudo isso. Mas sob o poder e a influência do Espírito Santo, veja, o Espírito Santo não é um presente de Deus para a gente fazer pirotecnia em culto. É um presente de Deus para a gente viver a vida do Filho de Deus. Amém, graças a Deus. E como que nós poderíamos, então, fazer isso de forma prática, pastor? Será que teria alguns pontos que você possa dizer para nós? Trazer isso de forma prática para a nossa vida, para o nosso viver. Evidentemente que nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim: vocês receberam o Espírito pela graça. Da mesma maneira que você é salvo pela graça, você recebe o Espírito pela graça. Eu gosto de imaginar o seguinte, que é uma questão de fé e de dependência. Eu tenho uma luva aqui em algum lugar, deve até estar aqui nesse estúdio, e essa luva ela é bonita, mas ela não consegue fazer nada, a não ser quando eu coloco a mão ali. Então, basicamente, o que a luva tem que fazer é se render à ação da minha mão. É uma analogia que eu uso no livreto também, é sobre você ver uma fábrica e você ver um pomar. Na fábrica é muito barulho, muito parafuso apertando, martelo batendo, aquilo que o homem pode fazer, é o esforço humano. O pomar é um silêncio, você pode estar tranquilo ali, mas Deus faz com que as flores desabrochem, com que os frutos se multipliquem. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, ter fé na provisão de Deus. Que Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Então,
Nós devemos nos render para que o Espírito de Cristo viva a vida de Cristo através de nós. O meu amigo Derek Stringer, ele contou que certa vez ele chegou de uma viagem e ele trouxe um presente para a esposa que estava no andar de cima do sobrado onde eles moravam. E a filhinha dele falou: eu quero levar o presente, eu quero levar o presente. Ele falou: mas você não vai aguentar. E a menininha pegou a caixa e realmente não conseguia. Então a menina disse assim para o Derek: faz assim, papai, você me carrega e eu entrego o presente. E foi isso que ele fez. A vida cristã é uma obra maravilhosa da graça de Deus em nós. Ele nos doou o seu Filho, ele nos doou a sua palavra, que nos mostra o caminho, e ele nos doou o Espírito, que nos capacita a viver piedosamente. Amém, pastor, graças a Deus. Achei maravilhosa essa ilustração aí do pomar, né, e da fábrica. E a fábrica acontece em projetos ali, muito barulho, né, produzido pelas pessoas, mas o pomar acontece em coisas extraordinárias, né? Deus está trabalhando e naquele silêncio maravilhoso. Então corramos para o pomar, não é isso? Exatamente, corramos. Que a dependência seja total de Cristo. E quando nos depararmos com as nossas limitações, isso nos leve a correr mais perto dele ainda. Amém. Pastor Leandro, foi uma bênção muito grande receber você aqui. Desde que nós começamos esse programa algum tempo atrás, nós já tínhamos colocado nosso coração de poder conversar com você, trazê-lo aqui ao programa para podermos bater um papo. E eu quero dizer que foi uma bênção, foi muito bom. Muito obrigado pela sua disposição. Eu sei que você dorme bem cedo, mas fez aí o sacrifício de estar conosco. Ah, cadê o copo do café aí? Tem um copão de café aí, né? Muito obrigado, mas, pastor. o pastor, eu acho que a minha vida é mais assim, eu gostaria de dormir cedo do que poder dormir cedo. Afinal de contas, nosso trabalho pastoral, a maior parte dele é noturno, né? É verdade, é verdade. Mas muito obrigado, viu, pastor? Um abraço aí ao senhor, um abraço à esposa, aos filhos, a toda a igreja aí em Mogi das Cruzes. Que Deus continue usando-o de forma poderosa. Quantos testemunhos, né, de vidas que são abençoadas através da sua instrumentalidade nas mãos do Senhor. Que Deus continue abençoando. Foi um privilégio muito grande receber você aqui em nosso programa. E vamos conversar mais para frente, se der, aquele livro lá. Qual que é o nome do livro mesmo? Família, um Projeto de Deus? O último? Qual deles? É o último. Pense Viva, esse? O último que eu lancei? É aquele livro que você falou, que você citou, isso. Ah, sim, é Família, um Divino Projeto. Ah, um Divino Projeto, amém. Eu quero ver esse livro aí também. Tá bom. Amém. Pastor, vai ser uma alegria. Amém. Podemos orar? Devemos orar. Então, oremos. Agradecer aqui todos os irmãos. Tem mais alguma pergunta? Tem? Mesmo colocando tudo em prática, vão acontecer alguns desentendimentos? E desentender às vezes é saudável? Ouviu, pastor? Ouvi. Quanto tempo eu tenho para articular essa resposta? 30 segundos? Não, fica à vontade. Sim, nós teremos, porque nós precisamos lembrar o seguinte: o primeiro casal, eles estavam num lugar paradisíaco, chamado Éden, lugar de prazer, de satisfação. Nós, além de não vivermos naquele lugar paradisíaco, nós vivemos num mundo caído, e esse mundo caído está sujeito a produzir espinhos, abrolhos. Espinhos e abrolhos produzem conflitos. Segundo, eles viviam num estado que alguns teólogos chamam de inocência, ou pelo menos antes da queda. Nós vivemos também como pessoas que carregamos a natureza pecaminosa, somos pecadores redimidos. Então, sim, nós teremos conflitos. E os conflitos não são ruins. Eu gravei uma série inteira, está lá no meu canal do YouTube, para quem desejar assistir, se chama Resolvendo Conflitos Biblicamente, em que nós, aprendendo a resolver conflitos biblicamente, vamos fazer isso para a glória de Deus, e isso vai nos ajudar a crescer. Então, nem todo conflito é ruim.
conflito pode, inclusive, ser muito bom para o nosso crescimento. Amém. Aí respondido, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então queremos já agradecer a todos vocês que participaram conosco, enviando as suas perguntas, as suas colocações. Que Deus continue abençoando vossas vidas, em nome de Jesus. Pastor, nos abençoe então em oração. Sim, Pastor Fernando, eu quero agradecer o carinho do seu convite, Amém. agradecer a Rebeca, que auxiliou com as leituras, agradecer as estagiárias que prontamente aí colheram as perguntas, né, com muita destreza, e agradecer a todos que fizeram parte da produção desse nosso encontro aqui. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão agradável com meu querido irmão, Pastor Fernando, com essa família querida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditarmos brevemente sobre a Tua palavra, sobre os desafios da vida e sobre os recursos que o Senhor nos tem dado, seja por meio da revelação especial da Tua Santa Palavra ou pela capacitação especial da presença do Teu Santo Espírito. E nesse momento, Senhor, nós nos rendemos na Tua presença. Nós pedimos, Senhor, que estes princípios possam fazer parte da nossa vida, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma boa noite de descanso. Abençoa, Pai, os ouvintes, aqueles que vão assistir também esse conteúdo, que eles também possam ser grandemente abençoados por Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de nós terminarmos, se você quiser rever esse conteúdo, como nós dissemos aqui no início, o pastor Leandro Tarataque escreveu esse livro, As 5 Chaves para uma Família Bem-Sucedida, está disponível na Amazon, é um preço muito acessível, e eu comprei, eu li, foi muito abençoador. Você pode também adquirir, vai ser uma bênção para a sua vida, né? O que nós fizemos aqui foi só um bate-papo, né, pastor? Mas tem muito conteúdo lá nesse livro que vai certamente abençoar a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Mais uma vez, querido pastor Leandro, muito obrigado e esperamos um retorno em breve, um dia que nós pudermos mais uma vez conversar sobre família, vai ser uma bênção muito grande, tá bom? Nosso abraço, obrigado. Obrigado, bênção, forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pastor. Foi enriquecedor a participação do senhor aqui com a gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.